Sejam bem-vindos ao canal Brito Olam, Comunidade Monoteísta. Obrigado pelo contato, obrigado por se inscrever, obrigado por compartilhar. Nesse dia de sábado, nós iremos ter as orações correspondentes ao Shabat e o Shiur de Shabat, ou seja, o sermonete ou a pregação que será feita fundamentado na Torá. Ok? Então vamos começar? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos nesse sábado matinal, as pessoas que não foram aos seus segmentos religiosos para a observação do Shabat e estão sintonizados na Brito Olam, Comunidade Monoteísta. Nós vamos, nesse instante, proceder à oração da unificação ou da unicidade, o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Va'ed. Tenham todos um feliz sábado. Nós iremos agora proceder ao Shiur de Shabat, ou a abordagem para este sábado. As pessoas que ficaram em sua casa por um motivo ou por outro terão a oportunidade de compartilhar conosco da observação da Parashá Kitzei. É uma Parashá que fala sobre ordenanças. Essas ordenanças, elas estão em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10, e também no capítulo 25 e no versículo 19. De que trata este ensino deste Shabat? Se trata de uma série de informações e de ordenanças que tendem a nos trazer informações importantes. Por exemplo, a Torá disciplina a questão do divórcio. Como é que esse divórcio é feito? A Torá sempre possuiu a questão do divórcio, mas estabeleceu parâmetros para isso. A mesma coisa fala sobre a difamação. A pessoa difamar alguém. Então existe uma ordenança que diz o que é que deve ocorrer com as pessoas que assim praticam, que assim fazem, trazendo dificuldades às outras pessoas, dizendo certas coisas que as pessoas não fizeram. Também há uma ordenança referente à criança ou jovem que não obedece os seus pais, ou jovem que desobedece às ordens do seu pai. A Torá disciplina também isso daí. E por fim, a abordagem que nós iremos mencionar é justamente uma abordagem relacionada com os soldados de Israel quando iam para a batalha. Aconteciam alguns fatos interessantes. Quando os soldados de Israel iam para uma batalha e terminava a batalha, naturalmente que as pessoas eram levadas cativas. E existiam aqueles soldados que eram solteiros, que se engraçavam
de uma mulher que pertencia a um povo que foi derrotado na guerra. O que é que acontecia? O soldado, então, queria ficar com essa mulher, queria ter um relacionamento com ela, queria se casar com ela. O Criador, portanto, diante dessas situações que traziam dificuldades para a convivência social do povo de Israel, estabeleceu ordenanças. E uma das ordenanças está relacionada com a mulher. Vamos observar, portanto, aqui algumas coisas interessantes. O que é que diz a Torá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 12? Nos traz algumas informações interessantes. Aprendemos logo, de repente, que a mulher que o soldado gostaria de tê-la como mulher, ela teria que passar por um determinado processo. E se o soldado ou o homem superasse aquele processo, ele possuía todo o desejo de ter em mãos a mulher preferida dele. A Torá estabeleceu, portanto, uma coisa muito interessante. Dizia o seguinte: a mulher deveria raspar a cabeça, deixar as unhas crescer, de repente, ela deveria chorar incessantemente durante 30 dias por ter deixado os seus pais, e tudo isso deveria ocorrer para que o soldado fosse submetido àquele processo de escolha. Mas por que isso? Por que Deus estabeleceu esses critérios? Critérios estranhos, para que houvesse disciplina, para que houvesse ordem, para que houvesse uma metodologia. Por exemplo, se alguém fosse caçar e encontrasse um ninho de passarinho, e naquele ninho tinha os pequenos seres vivos, e a sua mãe estivesse presente, então a Torá proibia que alguém tirasse aqueles pintinhos ou aqueles animaizinhos, os pássaros. Precisava antes tirar a mãe e fazer com que ela não presenciasse a retirada dos seus filhos. Tudo isso existia dentro de um processo a fim de que o homem pudesse sobreviver às dificuldades da sua existência. Evidentemente que quando o soldado passava por esse processo, mas ele passava naturalmente a vencer e a ser paciente com aquele acontecido, ele seria imediatamente ele seria provido da probabilidade de ter aquela mulher para com ele. Que coisa interessante! Por que as escrituras antigas nos trazem as situações até pitorescas, mas que nos faz lembrar detalhes importantes do conviver social? É que é preciso que dentro do processo da vida do ser humano, ele possa se conduzir de maneira mais austera do que de maneira eminentemente emocional. Que ele possa obter ou ter conquistas, mas essas conquistas, elas devem ser naturalmente tolhidas de alguns pontos a ser cumpridos para que possa obter êxito no propósito desejado. É muito interessante quando nós vemos isso nesta Parashá Titzei, nessas restrições que conduzem cada ser humano a ter uma experiência
com a sociedade, uma experiência com a ecologia, como é o caso de você primeiro afugentar a mãe dos passarinhos para poder tirá-los do ninho. É não trazer um trauma que possa destruir o emocional daquele ser vivo. No estabelecimento da carta de divórcio, como é que eu posso me divorciar da minha mulher? Em que situação? Em que vivência? O que é que eu devo fazer? Quais os direitos que ela teria? Quais os direitos que eu teria? Então, estas coisas são importantes para que o ser humano ele se utilize mais do processo da restrição que gera misericórdia do que de um processo de julgamento, que é Gevurah. A coluna da direita, que é a Gevurah, e a coluna da esquerda, ou melhor, a coluna da direita, que é Hesed, e a coluna da esquerda, que é Gevurah, que é julgamento. Isso dentro de uma visão cabalística do processo de elevação espiritual da chamada Árvore da Vida. Então, nesse sábado, o que nós precisamos aprender de tudo isso? Devemos aprender que o ser humano ele tem uma missão sobre a Terra. Mas essa missão sobre a Terra é uma missão que deve ser qualificada e vista com determinados propósitos para que você possa alcançá-los. Do contrário, você se utilizará de um lado que não é legal do homem, de um lado que é a má conduta dele, o mau pensamento, o mau entendimento, o mau conceito das coisas. E isto faz com que, algumas vezes, o ser humano, ao invés de se utilizar da Hesed, que é a misericórdia, ele se utiliza da Gevurah, do julgamento. E muitas vezes esse julgamento, ele não é perante Deus justo. Portanto, é muito importante que ao vivenciarmos a nossa existência no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com Deus e no relacionamento com a ecologia, com os animais, com os pássaros, com a natureza, com o ar, com o mar, com o rio, com a cachoeira, a gente possa ter um relacionamento não de julgamento, mas de gratidão, de hesed, de bondade, para que a gente possa, dessa maneira, contribuir para o processo de elevação espiritual do ser humano e, consequentemente, a elevação espiritual da humanidade. Bem, se vocês gostaram dessa abordagem rápida de um Shabat, faça sempre contato e sempre esteja no sábado de manhã para ouvir essa abordagem da próxima Parashá que nós teremos. Evarerecha Adonai vesimrecha, Yair Adonai panav elecha vekunecha, Esar Adonai panav elecha ve'asen lecha Shalom. Amém. Bem, se vocês gostaram dessa abordagem, faça contato todos os sábados pela manhã com Brit Olá, comunidade monoteísta, no Shiur de Shabbat. Shabbat Shalom. Que seja luz. Tchau.